A manhã em que Emma deixou os filhos parecia surpreendentemente normal. Eu estava me preparando para uma videoconferência, com o notebook aberto no balcão da cozinha e o café esfriando ao meu lado. Então veio a batida, 3 toques rápidos que mudariam minha vida para sempre. Abri a porta e encontrei minha irmã, impecável como sempre. Óculos de sol de grife apoiados no topo da cabeça. Atrás dela, 3 crianças confusas, Jake, de 10 anos, Sophie, com 7, e o pequeno Max, de 4. Eles carregavam mochilas e pequenas malas. Sarah, querida, disse Emma, com aquela doçura artificial que ela usava sempre que queria algo. Preciso de um favorzinho. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela já estava entrando com as crianças. É só por 2 semanas. Recebi uma oportunidade incrível na Europa. Uma chance de me redescobrir, sabe? Fiquei ali, sem reação, enquanto ela largava uma pasta em cima do balcão. Aqui estão os horários deles, informações médicas, essas coisinhas chatas. Jake tem futebol às quintas. Sophie é alérgica a amendoim, mas isso você já sabe. E Max ainda precisa da luz noturna. Emma, espera, consegui dizer enfim. Eu tenho trabalho. Não posso simplesmente. Você trabalha de casa, ela interrompeu, com um gesto despreocupado. Perfeito para cuidar de crianças. Mamãe e papai acham que é a melhor solução. Claro que acham. Na nossa família, os desejos da Emma sempre viraram obrigações dos outros. Além disso, continuou, olhando o celular, você está sozinha nessa casa enorme. Vai te fazer bem ter companhia. Aquilo doeu. A morte do meu marido, David, há 2 anos, ainda era uma ferida aberta, uma que Emma nunca hesitou em cutucar. Meu voo sai em 3 horas, anunciou, já saindo. Faço uma videochamada quando chegar. E assim, de repente, ela se foi, deixando comigo 3 crianças assustadas e uma pasta cheia de responsabilidades que não eram minhas. Olhei para eles, minha sobrinha e meus sobrinhos parados na minha sala. O lábio inferior de Sophie tremia. Mac segurava com força seu dinossauro de pelúcia. Jake parecia apenas frustrado. Ela não vai voltar em 2 semanas, vai? Ele perguntou, com uma voz mais dura do que a de qualquer criança da idade dele. Eu quis mentir, acalmá-los. Mas olhando nos olhos de Jake, vi que ele já sabia a verdade. Vamos arrumar um lugar para vocês, foi o que consegui dizer. A primeira semana foi um caos. Precisei remarcar reuniões, reorganizar meu escritório e aprender a logística complicada de levar e buscar crianças. A tal pasta detalhada da Emma não passava de alguns bilhetes rabiscados. Descobri da pior forma que a alergia de Sophie não era só amendoim, mas a todas as nozes, graças a uma assustadora visita ao hospital no meio da noite. A videochamada prometida nunca aconteceu. Só recebi uma mensagem: estamos nos divertindo muito. Conheci alguém especial. 2 semanas podem ser um pouco demais. Você é a melhor, dizia a mensagem. Mas 2 semanas viraram um mês. E um mês se transformou em 3. O Instagram da Emma contava a história que ela mesma nunca nos contou: festas glamorosas em Paris, passeios de iate pelo Mediterrâneo, fotos românticas com um fotógrafo francês chamado Pierre. Enquanto isso, eu ajudava nas lições de casa, comparecia a reuniões escolares e tentava manter meu negócio de consultoria em pé. As crianças, aos poucos, começaram a se adaptar. Criamos rotinas. Jake finalmente se abriu sobre seus problemas de controle da raiva na escola, algo que Emma jamais mencionou. Os pesadelos de Sophie com abandono começaram a desaparecer, conforme eu provava, noite após noite, que sempre estaria lá quando ela chamasse. Max parou de perguntar quando a mamãe voltaria. Meus pais, para minha surpresa, pouco ajudaram. A Emma finalmente está vivendo a vida dela, disse minha mãe durante uma de suas raras visitas. Ela era tão jovem quando teve o Jake. Nunca teve a chance de aproveitar nada. E os filhos dela? Eles não têm direito à própria vida também? Perguntei. Mamãe apenas suspirou e desviou o olhar. 4 meses depois, recebi a primeira carta da advogada da Emma. Ela queria que eu assinasse documentos para a guarda temporária das crianças. Apenas uma formalidade, dizia a carta, para facilitar decisões médicas e escolares.
Fiquei sentada à mesa da cozinha até tarde naquela noite, depois que as crianças dormiram, olhando para aqueles papéis que me tornariam legalmente responsável por 3 filhos que eu nunca planejei criar. Pensei no David. Na família que planejávamos construir antes que o câncer levasse nosso futuro embora. O que você faria? Sussurrei para a foto dele na parede. Como sempre, o sorriso dele não respondeu. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada, Victoria Bennett. Ela tinha cuidado do espólio do David e, ao longo dos anos, se tornará quase uma amiga. Deixe eu revisar tudo antes de você assinar qualquer coisa, ela disse. Tem algo estranho nisso. 2 dias depois, Victoria me ligou de volta. A voz dela estava tensa, uma mistura de empolgação e cautela. Sarah, descobri algo enquanto fazia uma checagem de rotina. É sobre o seu pai. Meu pai? Perguntei, confusa. Mas ele faleceu há 5 anos. Sim. E deixou um segundo testamento, ela me interrompeu. Um que só deveria ser revelado em circunstâncias específicas. E o abandono dos filhos por parte da Emma pode ter ativado essas condições. Senti o chão girar levemente sob meus pés. O que você está dizendo? Estou dizendo para você vir ao meu escritório. Traga os papéis da tutela que a Emma enviou. E, Sarah, isso muda tudo. O escritório da Vitória era forrado de couro e mogno, o tipo de lugar que cheirava a livros antigos e decisões importantes. Havia uma pilha de documentos espalhados pela mesa. Quando me sentei, ela disse. Seu pai era um homem inteligente. E, pelo visto, conhecia sua irmã melhor do que ninguém. Ela pegou um documento claramente antigo, mas com aparência oficial. Esse testamento foi redigido há 12 anos, logo após o nascimento do Jake, disse Vitória. Havia cláusulas específicas relacionadas aos filhos da Emma. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o papel anexado ao testamento. Estava uma carta escrita com a caligrafia inconfundível do meu pai. Minha querida Sarah. Se você está lendo isso, é porque Emma fez aquilo que eu temia, escolheu a si mesma em vez dos filhos. Eu a observei com o Jake ainda bebê, via inquietação nos olhos dela, o jeito como ela olhava para a vida que deixou para trás com saudade. Amo minha filha, mas conheço seu coração. Deixei um fundo reservado para o cuidado das crianças. Se Emma se ausentar por mais de 3 meses, o fundo será ativado. A casa que deixei para ela será transferida para você, junto com recursos suficientes para criar os 3 com conforto. Também há valores destinados à educação deles. Emma receberá uma mesada modesta, mas só terá acesso à maior parte da herança se voltar e demonstrar um comprometimento real com os filhos por, no mínimo, 1 ano. Confio a você essa responsabilidade porque você sempre foi a forte. Aqui cuida. Enquanto Emma procura o que o mundo pode lhe dar, você oferece ao mundo o que tem de melhor. Sinto muito pelo peso disso, mas essas crianças merecem estabilidade e amor. Cuide delas, Sarah. E saiba, eu cuidei de você. Com amor, papai. Li a carta 3 vezes, com as lágrimas embaçando as palavras. Durante todos esses anos, papai soube, e se preparou para esse momento. Vitória me deu um tempo para respirar antes de continuar. O fundo é substancial, explicou. Seu pai fez investimentos excelentes. As crianças terão tudo o que precisam, e há o suficiente para compensar você pelos cuidados. Eu não me importo com dinheiro, respondi de imediato. Vitória sorriu. Foi exatamente por isso que ele escolheu você. Ela puxou o outro documento. Agora, sobre os papéis que a Emma enviou. Eles não tratam apenas de tutela temporária. Ela está tentando fazer você abrir mão do direito de contestar futuras decisões que ela venha a tomar em relação às crianças. Como assim? Significa que ela já está planejando algo. Minhas fontes indicam que ela e o tal Pierre estão considerando levar as crianças para a França no futuro. Esses documentos dificultariam qualquer tentativa sua de impedir isso. A ideia de vê-los desarraigados mais uma vez, levados para outro país por uma mãe que já os abandonou uma vez, me fez gelar por dentro. O que fazemos agora? O sorriso de Vitória se tornou ligeiramente estratégico. Usamos o testamento do seu pai. O comportamento da Emma ativou as cláusulas. Legalmente, a casa agora é sua. Mais importante,
podemos pedir a tutela definitiva. Com o abandono registrado e o testamento nos respaldando, temos um caso muito forte. Pensei em Jake, que finalmente estava conseguindo controlar a raiva. Em Sophie, confiando em mim cada vez mais. No riso de Max voltando aos poucos. Vamos fazer isso, eu disse. Custe o que custar. Eu vou protegê-los. Naquela noite, enquanto colocava as crianças na cama, Sophie estava no quarto que pintei de roxo só para ela. Jake, no espaço que ele próprio montou, com seus posters de futebol nas paredes. Max dormia agarrado ao seu dinossauro, na cama em formato de carro de corrida. Senti uma mistura estranha de tristeza e determinação. Emma deu à luz essas crianças, mas nunca as enxergou de verdade. Nunca percebeu que a raiva de Jake escondia o medo de não ser suficiente. Nunca entendeu que o perfeccionismo de Sophie era uma tentativa desesperada de ser notada. Nunca viu que a dependência de Max vinha de uma insegurança profunda. Mas eu vi. E graças à visão do meu pai, eu podia protegê-los. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Emma. Pierre e eu estamos noivos. Estou pensando em levar as crianças para o casamento em Paris. Daqui a 2 meses. Certo? Olhei para as crianças dormindo. Pensei nos documentos na mesa da Vitória. E respondi com firmeza. Precisamos conversar. A verdadeira batalha estava só começando. A resposta de Emma veio antes do que eu esperava, não uma mensagem, mas uma videochamada, às 7 da manhã seguinte. Saí para a varanda dos fundos, longe dos ouvidos pequenos que não precisavam ouvir aquela conversa. Como assim, precisamos conversar? O rosto dela preencheu a tela. Paris brilhava ao fundo. As crianças adorariam Paris. A família do Pierre tem um castelo incrível. Vai ser mágico. As crianças não vão para Paris, interrompi, com firmeza. E precisamos falar sobre o segundo testamento do papai. A mudança na expressão dela foi imediata. O sorriso leve sumiu, substituído por algo mais duro, calculado. Que segundo testamento? O que ele deixou para proteger seus filhos exatamente dessa situação? Observei o rosto dela atentamente. Ele conhecia você, Emma. Sabia que isso aconteceria um dia. Ela riu, mas a risada soou oca. Isso é absurdo. Papai nunca faria isso. Eu sou a mãe deles. Eu tenho direitos. E você os abandonou por 6 meses para se encontrar. Não consegui esconder a amargura na minha voz. Você sabe ao menos o que está acontecendo na vida deles? Jake entrou para o time de futebol avançado. Sophie venceu o concurso de arte da escola. Max parou de chorar toda noite perguntando por você. Não ouse me julgar. A voz dela se elevou. Você não tem ideia do que é ter filhos tão jovem, perder tudo, e agora que finalmente estou feliz, você quer tirar isso de mim. Eles não são acessórios que você pode guardar até combinarem com seu estilo de vida, Emma. São pessoas. Pequenas, vulneráveis. Eles precisam de estabilidade, de amor. E encontraram isso comigo. Eu sou a mãe deles. Não, Emma. Você é a mãe biológica. Quem os criou sou eu. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. O rosto de Emma empalideceu. A máscara perfeita começava a rachar. Vou ligar para a mamãe, ela disse enfim. Isso é uma loucura. Você pode ligar para quem quiser. Mas a casa da mamãe e do papai é legalmente minha agora. Fui direta. Está tudo previsto no testamento do papai. O fundo fiduciário foi ativado. Isso não vai mudar. Os olhos de Emma se estreitaram. Então esse é o seu jogo. Roubar minha herança. Roubar meus filhos. Vocês só estão fazendo isso porque não puderam ter filhos. As palavras vieram para machucar e machucaram. Mas eu já não era a mesma. Os últimos 6 meses me endureceram. Vitória Bennett está cuidando de tudo, respondi com calma. Lembra dela? A advogada do papai. Se quiser discutir os detalhes legais, fale com o escritório dela. Mas quanto às crianças?
Olhei para a porta entreaberta, ouvindo o som suave da respiração deles dormindo. Eles vão ficar comigo. Vamos ver, disse Emma antes de encerrar a chamada com um toque agressivo. Horas depois, meu celular não parava de vibrar. Mamãe foi a primeira a ligar, alternando entre lágrimas e acusações. Como você pôde fazer isso com a sua irmã? Somos uma família. Sim, somos, respondi. E é exatamente por isso que estou protegendo aquelas crianças. Em pouco tempo, os macacos voadores de Emma, amigos antigos da família, conhecidos por alimentar seus dramas, começaram a se manifestar. Até a tia Linda, que não aparecia havia 6 meses e nunca visitou as crianças, resolveu dar opinião sobre o bem-estar delas. Mas o pior ainda estava por vir. 3 dias depois da minha conversa com Emma, recebi um aviso judicial. Ela estava entrando com um pedido de guarda de emergência, alegando que eu havia manipulado toda a situação para sequestrar seus filhos. Seu advogado me retratou como uma viúva instável, obcecada em substituir a maternidade que a vida me negou, roubando os filhos da minha irmã. Liguei para Vitória em pânico. Ela, no entanto, estava calma. Isso é bom, disse. Ela está mostrando quem realmente é. Cada passo dela confirma o que seu pai já sabia. Dadas as circunstâncias, o tribunal agiu com rapidez. A audiência foi marcada para a semana seguinte. Enquanto isso, eu precisava contar a verdade às crianças. Jake entendeu imediatamente. Ela quer nos levar para a França, né? Perguntou, cerrando os punhos. Eu não vou. Ninguém pode me obrigar. Sophie começou a chorar. Mas meus amigos estão aqui, minha escola, e você também. Max, sem entender tudo, apenas subiu no meu colo e me abraçou com força. Jovem demais para compreender, mas velho o suficiente para sentir a tensão no ar. O dia da audiência chegou com céu cinzento e trovões. O clima parecia acompanhar a gravidade do momento. Me vesti com cuidado, um terno azul escuro, discreto, tentando transmitir estabilidade e responsabilidade. Emma apareceu com roupas de grife, ao lado de Pierre, a imagem perfeita da mãe glamourosa pronta para resgatar seus filhos. Mas reparei em algo que talvez mais ninguém notou. Emma não olhou uma única vez para as crianças, que esperavam no corredor acompanhadas da minha amiga Anne. A juíza, uma mulher mais velha chamada Harrison, examinava os documentos com atenção. O advogado de Emma falou primeiro. Descreveu-a como uma jovem mãe temporariamente sobrecarregada, que confiou na irmã para cuidar dos filhos enquanto organizava a própria vida. Pintou Emma como uma vítima e eu, como uma oportunista emocional. Então foi a vez de Vitória. Ela estava impecável. Trouxe provas de tudo, as postagens de Emma em festas pela Europa, ignorando chamadas e mensagens dos filhos. Documentos escolares mostrando faltas em reuniões importantes, consultas médicas ignoradas. Depoimentos dos professores das crianças, relatando o progresso emocional e acadêmico sob meus cuidados. E, finalmente, ela apresentou o testamento do meu pai e a carta. Excelência, concluiu Vitória, isso não é sobre negar à senhora Winchester o acesso aos filhos. É sobre garantir que essas 3 crianças tenham um lar estável e amoroso que merecem. Sarah Cooper tem sido esse lar. As crianças estão prosperando sob sua guarda. O próprio avô delas previu essa situação e fez o que pôde, legalmente, para protegê-las. Pedimos que este tribunal honre sua vontade, acima de tudo, os melhores interesses dessas crianças. O juiz Harrison solicitou uma conversa reservada com as crianças. Quando retornaram à sala, Jake estava com a postura mais firme. Sophie, com os olhos vermelhos de choro, mostrava uma expressão determinada. Max segurava seu dinossauro de pelúcia com força, agarrado à única segurança que conhecia. A decisão do juiz foi direta: a guarda temporária permaneceria comigo, enquanto uma avaliação completa da situação fosse conduzida. Emma teria direito a visitas supervisionadas caso decidisse exercê-las. A reação dela foi explosiva. Isso é um absurdo. Eles são meus filhos. Fui eu quem os colocou no mundo. A voz da juíza Harrison a interrompeu com firmeza. Dar à luz é biologia, senhora Winchester. Ser mãe é ação. E, pelas evidências apresentadas, a senhora brilhou no primeiro e falhou completamente no segundo.
Se deseja contestar a guarda permanente, sugiro que demonstre, de agora em diante, um comprometimento verdadeiro. Pelo bem dos seus filhos. Emma saiu furiosa do tribunal, com Pierre atrás. Mais tarde soube que embarcaram no primeiro voo de volta a Paris. Naquela noite, ao colocar as crianças na cama, havia algo diferente em seus rostos, uma paz nova, silenciosa. Eles sabiam que, finalmente, estavam em casa. Sarah. Sophie me chamou antes que eu apagasse a luz. Sim, querida. Posso te chamar de mãe? Senti meu coração apertar. Pode me chamar do que quiser, meu amor. Sem pressa. Sem pressão. Ela ficou em silêncio por um instante, antes de sussurrar. Acho que você é mais mãe do que ela jamais foi. Abracei Sophie, permitindo que ela chorasse não só a tristeza, mas a confusão dolorosa de amar alguém que nunca conseguiu amá-la de volta da forma que precisava. Mais tarde, sozinha na varanda com uma taça de vinho, olhei para o céu estrelado e pensei em papai. Ele sempre soube. Sabia quem Emma era por dentro, sabia do que aquelas crianças precisariam e sabia que eu estaria lá. Espero estar fazendo certo por elas, murmurei para as estrelas. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Emma. Isso não acabou. Olhei para dentro da casa, onde 3 crianças dormiam tranquilas pela primeira vez em muito tempo, sentindo-se finalmente seguras. Respondi. Não. Está só começando. Porque, a partir dali, não se tratava mais de vencer ou perder. Tratava-se de garantir que 3 crianças inocentes não fossem mais peões no jogo de autodescoberta de uma mãe ausente. E eu faria tudo para assegurar isso. O verdadeiro processo de cura estava só começando. Mas, pela primeira vez, tínhamos um chão firme para construir algo de verdade. Os 6 meses seguintes nos colocaram à prova de formas que eu jamais imaginei. A reação de Emma à perda da guarda foi lançar uma campanha completa nas redes sociais. Ela se pintou como vítima de uma traição familiar, postando imagens cuidadosamente escolhidas de momentos felizes com as crianças, legendadas com textos emotivos sobre saudade, separação e dor. A realidade, porém, era bem diferente. Ela faltou à primeira visita supervisionada, alegando problemas com o voo. Na segunda, passou mais tempo tirando selfies para alimentar sua narrativa online do que realmente se conectando com os filhos. Na terceira, apenas Jake compareceu e foi embora após 15 minutos, quando Emma começou a falar sobre a nova vida deles em Paris. Mais tarde, enquanto balançava na varanda, ele me disse: Eu não quero uma vida nova. Eu gosto da nossa vida aqui, com você. O processo de avaliação da guarda foi rigoroso, e às vezes, doloroso. O Dr. Martinez, avaliador nomeado pelo tribunal, passou horas com cada uma das crianças, observando nossa rotina, avaliando nosso lar. E enquanto ele observava, nós vivíamos. Porque família de verdade não se prova em audiência. Se mostra no dia a dia, nas conversas antes de dormir, nos abraços quando tudo parece difícil, na escolha de ficar mesmo quando é mais fácil partir. Durante a avaliação, o Dr. Martinez revisava cuidadosamente tanto as evidências do abandono por parte da Emma quanto os registros do meu cuidado constante com as crianças. Uma sessão em particular se destacou. Sophie mostrava orgulhosa ao Dr. Martinez o seu mural de arte, desenhos, pinturas e projetos escolares que eu havia guardado com carinho ao longo dos anos. Mãe, quer dizer, a Sarah, ela vai em todas as minhas exposições de arte, contou Sophie com um sorriso. Ela até tirou um dia de folga quando eu fiquei com medo de apresentar meu projeto. O Dr. Martinez perguntou gentilmente: E a sua outra mãe? Ela costumava ir também? O semblante de Sophie mudou. Ela disse que tinha ido à grande do ano passado, mas postou fotos de uma festa em Milão no mesmo dia. Aquelas palavras me partiram o coração. Mas também solidificaram minha convicção. Aquelas crianças mereciam mais do que serem figurantes no processo de autoconhecimento de Emma. Enquanto isso, nossa vida seguia. Jake entrou para um time de futebol competitivo, e a cada jogo bem-sucedido, sua raiva diminuía visivelmente. A professora de arte de Sophie a indicou para um programa especial para alunos superdotados. E Max, com sua mochila nova, começou o jardim de infância, já não era mais o menino ansioso que chegou à minha porta meses antes. Mas Emma não desistia.
Seu advogado entrou com ação atrás de ação, cada uma mais desesperada que a anterior. Ela alegou alienação parental, acusando-me de afastar os filhos dela, algo facilmente refutado pelos registros das visitas supervisionadas que ela própria raramente comparecia. Ela também argumentou que mudar as crianças para a França traria enriquecimento cultural. Isso foi descartado com o depoimento do terapeuta de Jake, que relatou o aumento da ansiedade do menino só ao ouvir essa possibilidade. No plano financeiro, surgiram ainda mais disputas. O salário mensal que Emma recebia do fundo fiduciário deixado pelo meu pai não bastava para manter seu estilo de vida com Pierre. Suas economias começaram a desaparecer rapidamente. Então, ela tentou contestar o próprio fundo, alegando que nosso pai não estava em plena consciência ao criá-lo. Vitória, minha irmã, resolveu isso rapidamente. Ela apresentou vídeos gravados por nosso pai, explicando com clareza cada decisão. Assistir aqueles vídeos foi como tê-lo ali de novo, sua presença, sua sabedoria. Em uma das gravações, ele dizia: Emma sempre escolheu o caminho mais fácil. Mas ser pai ou mãe não é sobre facilidade. É sobre estar presente. Todos os dias. Principalmente quando é difícil. 3 meses após o início da avaliação, Emma cometeu seu maior erro. Apareceu de surpresa na escola das crianças, tentando levá-las para almoçar sem qualquer autorização legal. Os protocolos de segurança, atualizados conforme orientação da escola e do tribunal, impediram que algo mais grave acontecesse. Mas o susto deixou marcas. Ela nem sabia que eu sou alérgica ao restaurante para onde queria nos levar, comentou Sophie naquela noite, encolhida na minha cama com uma caneca de chocolate quente. Você é a única que lembra da minha alergia a nozes. O episódio fortaleceu nosso caso judicial, mas também trouxe novas feridas emocionais. Max voltou a ter pesadelos. As notas de Jake caíram. Sophie passou a ter dores de estômago antes das visitas supervisionadas. A doutora Martinez recomendou terapia familiar e eu aceitei sem hesitar. Nossa terapeuta, doutora Anderson, nos guiou por esse emaranhado de sentimentos difíceis de expressar. Certa vez, ela disse algo que ficou comigo. Está tudo bem amar sua mãe biológica, mesmo estando bravo com as escolhas que ela fez. E naquele momento, percebi, estávamos começando a curar. De verdade. E tudo bem amar a Sarah como mãe também. Os corações são grandes o suficiente para comportar sentimentos complexos. Uma sessão de terapia, em especial, ficou marcada na minha memória. Emma apareceu, mas passou a maior parte do tempo olhando o celular e inventando desculpas. Eu só quero que eles tenham as oportunidades que eu nunca tive, disse. Viagens, cultura, sofisticação. A doutora Anderson foi direta e perguntou às crianças. E vocês? O que vocês querem? Quero continuar no meu time de futebol, respondeu Jake com firmeza. Quero meu próprio quarto, meus amigos, e quero ficar com a mamãe. Ele me olhou quando disse isso. Foi a primeira vez que me chamou de mãe na frente da Emma. O rosto dela se fechou, mas antes que pudesse reagir, Sophie tomou a palavra. Quero continuar com minhas aulas de arte. Quero que o Max consiga dormir sem chorar. E ela respirou fundo, quero que a mamãe, a Sarah, a mamãe continue fazendo tudo ficar bem. Max apenas subiu no meu colo e me abraçou apertado. Emma saiu da sessão antes do fim. As lágrimas borraram o rímel. E ela não apareceu na consulta seguinte. 5 meses depois da avaliação, algo finalmente mudou. Pierre terminou o noivado. As redes sociais da Emma sumiram por uma semana. Depois, vieram as postagens desabafos sobre traição e recomeços. Para minha surpresa, ela apareceu na minha porta numa noite chuvosa. Estava irreconhecível, sem a elegância que sempre exibia. Perdi tudo, disse, com o rímel escorrendo pelo rosto. Pierre, meus amigos em Paris, meu estilo de vida, e agora, meus filhos me odeiam. Eles não te odeiam, respondi, sem convidá-la para entrar, mas também sem fechá-la do lado de fora. Eles estão magoados. É diferente. Ela me olhou fixamente. Como você consegue? Perguntou. Como dá conta de tudo? Dos horários, das emoções, das necessidades deles? Eu nunca consegui, sempre foi demais.
Pela primeira vez, vi algo verdadeiro na minha irmã. Não manipulação. Não encenação. Mas uma admissão honesta de suas limitações. Nem sempre é fácil, falei com sinceridade. Mas eles valem cada momento difícil. Eles não são acessórios nem obrigações, Emma. São pessoas pequenas e incríveis, que merecem ser vistas e amadas exatamente como são. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sou uma boa mãe, sou. Você não tem sido uma mãe presente, corrigi, com delicadeza. Mas isso é algo que ainda pode mudar, se você realmente quiser. Emma foi embora sem entrar. Mas algo, naquele momento, havia mudado. Na semana seguinte, o advogado dela procurou Vitória para negociar um acordo. Os termos foram claros: eu teria a guarda principal. Emma teria direito a visitas supervisionadas, que poderiam ser ampliadas se ela demonstrasse consistência. Ela também se comprometeu a fazer terapia tanto individual quanto com as crianças. E, o mais importante, concordou em desistir de qualquer plano de levá-las para a França. Em troca, criamos um fundo fiduciário para ela. Não tão generoso quanto o que esperava, mas suficiente para que pudesse recomeçar com dignidade, se escolhesse esse caminho. No dia em que assinamos o acordo, Emma parecia, ao mesmo tempo, derrotada e aliviada. Cuide melhor deles do que eu cuidei, murmurou. Eu já cuido, respondi. E não por ressentimento. Mas eles sempre saberão que você os ama à sua maneira. Naquela noite, enquanto colocava as crianças para dormir, uma rotina tão familiar, senti o peso de tudo que vivemos. De tudo que superamos. Conta do vovô. Pediu Max, abraçado ao dinossauro. E então, contei. Falei da sabedoria do avô, de sua visão, do amor que ultrapassou o tempo, só para proteger cada um deles. Sobre como a família nem sempre é o que imaginamos, mas, às vezes, é exatamente o que a gente precisa. Quando apaguei as luzes, Sophie gritou. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe, repetiu Jake. Boa noite, mamãe, disse Max. E nessas palavras simples, eu ouvi algo precioso, o som da cura começando. Um ano depois, eu estava sentada no quintal, observando as crianças decorarem para o que chamaram de versário da família, o dia em que oficialmente nos tornamos uma família para sempre. Jake pendurava luzes de fada nas árvores. Sophie organizava suas placas de boas-vindas, todas pintadas à mão. E Max ajudava do jeito dele, espalhando glitter em absolutamente tudo que tocava. O tribunal havia finalizado nosso acordo 3 meses antes, tornando-me a guarda permanente e mantendo o direito de visitas da Emma. Para a surpresa de todos, ela estava realmente tentando. Não de forma perfeita, mas de forma sincera. Ela voltou para Boston, conseguiu um emprego como professora de yoga e passou a frequentar, com regularidade, tanto a terapia individual quanto a familiar. Ia aos jogos de futebol do Jake quando era convidada, lembrava das datas das exposições da Sophie e mandava presentes de aniversário para o Max, presentes que mostravam que ela, de fato, prestava atenção ao que ele gostava. Mãe? Sophie chamou Dudek. A Emma chegou. Às vezes, essa nova dinâmica ainda parecia estranha. Emma entrou no quintal carregando uma caixa de bolo. Estava bem diferente da socialite elegante de um ano atrás, mais simples, mais autêntica. Fui eu que fiz, disse, abrindo a caixa para revelar um bolo um pouco torto, mas cheio de carinho nos detalhes. Primeira vez que asso um bolo desde o ensino médio. As crianças se reuniram ao redor dela. E, pela primeira vez, percebi que não se encolheram quando ela se aproximou de repente, nem ficaram tensas com seu tom de voz. O progresso veio assim em pequenos gestos. Vocês não precisavam vir, murmurei, enquanto eles examinavam o bolo. Precisávamos, sim, ela respondeu. Eles estão comemorando a família deles. E eu estou tentando fazer parte disso, do jeito que consigo. A noite foi cheia de pizza, bolo e histórias. As crianças mostraram para Emma o livro de memórias, um projeto que começamos na terapia. Estava recheado de fotos e lembranças do nosso primeiro ano juntos, troféus de futebol, desenhos, o primeiro boletim do Max no jardim de infância. Lembra quando a mamãe ensinou a gente a fazer anjos de neve? Max apontou uma foto de inverno. Qual mamãe? Emma perguntou com cuidado na voz.
A mamãe Sara, ele respondeu naturalmente. Mas você levou a gente para andar de trenó no mês passado. Aquilo também foi legal. Não era perfeito. Ainda havia dias difíceis, sentimentos confusos, momentos em que o passado lançava sombras longas. Mas estávamos aprendendo a caminhar juntos nessa nova realidade. Mais tarde, depois que Emma foi embora e as crianças já dormiam, encontrei novamente a carta do meu pai. O papel estava desgastado, de tanto eu manuseá-lo nos momentos em que precisava da sua orientação. Meu celular vibrou com uma mensagem da Emma. Obrigada por me deixar estar aí hoje. E obrigada por ser o que eles precisaram, quando eu não pude ser. Pensei em responder. Mas, às vezes, o silêncio diz tudo. Olhando para o quintal, com as luzes de fada cintilando na escuridão e o glitter espalhado como se fossem estrelas cadentes, senti o brilho de tudo que nos trouxe até aqui. Não era a família que eu havia planejado, mas era a família que nos tornamos. O troféu de futebol do Jake estava sobre a lareira, ao lado dos prêmios de arte da Sophie e da adorada coleção de dinossauros do Max. As paredes estavam cobertas de fotos aniversários, eventos escolares, e momentos comuns que o amor transformou em memórias extraordinárias. E bem no centro de tudo, um novo retrato de família, 3 crianças e a tia que virou mãe. Todos sorrindo com sorrisos verdadeiros. A foto do David ainda estava pendurada ali perto. E às vezes eu imaginava olhando por nós, trocando um olhar cúmplice com meu pai, como se reconhecessem juntos os caminhos inesperados que a vida encontra para a cura. As crianças haviam deixado seus cartões do versário da família no balcão da cozinha. Abri-os mais uma vez. Jake escreveu. Obrigado por ser a mãe que está sempre presente. O da Sophie estava decorado com corações. Você nos fez virar uma família de verdade. E Max desenhou todos nós de mãos dadas. Te amo para sempre, mamãe. Palavras simples, cheias de mundos inteiros de significado. A carta do meu pai terminava com uma frase que eu já sabia de cor. Amor nem sempre tem a ver com biologia. Às vezes, o que conta é quem escolhe ficar quando seria mais fácil ir embora. Ele estava certo, como sempre. Esse não era o caminho que eu imaginava, mas era o nosso. Uma história de perda e amor, de escolhas e recomeços. Uma família construída, não por obrigação, mas por decisão. O amanhã ainda traria seus desafios, novas fases a enfrentar. Mas naquela noite, sob luzes piscando e glitter espalhado, estávamos em casa. E isso era tudo. Apaguei as luzes do quintal e fui para o quarto, parando antes para olhar cada uma das crianças dormindo. Meus filhos de todas as formas que realmente importam. Nossa história ainda não tinha fim. Mas estávamos escrevendo ela juntos. Um dia de cada vez.